Hoje eu como hambúrguer, mas eu não tenho mais o paladar que desejo hambúrguer. Eu ressignifiquei meu paladar. O que acontece? Quando uma mulher está com sobrepeso ou obesidade, o cérebro muda estruturalmente. Então, por vezes, você que tem dificuldade de ter uma boa alimentação, dificuldade de parar de comer, que come, você pede um hambúrguer, pede a pizza e se frustra, né? Porque comeu, não é só uma questão de força, de vontade, de disciplina. Muito disso vem de um cérebro que está disfuncional. Seria muito medíocre da nossa parte, quem já foi obeso, né, e quem está talvez na obesidade, falar que está 100% satisfeito. Você pode estar até feliz, mas satisfeito você não está. Porque quando você anda o dia todinho e teu joelho lá dói, e teu tornozelo dói, você não está feliz. Bom, vamos começar aqui mais um Papo com o Nutri, com a nossa convidada mega especial, Andréa Costa. E para quem não conhece a Andréa ainda, vou introduzi-la aqui. Quem que é a Andréa Costa? Filha de Deus, esposa do Alessandro, treinadora da Gabi da GG. Depois ela vai contar pra gente o porquê de treinadora da Gabi da GG. E para nossa audiência, uma multi-empresária, já teve múltiplos negócios, hoje está à frente do Grupo 220, já faturou alguns milhões. E hoje a gente vai falar muito sobre liderança, sobre saúde, sobre vida com Deus e também sobre o mais importante, né? Quem que é a mulher por trás dessa empresária? Tem um amigo nosso, o Ricardo, que sempre fala, né? Como a Andréa está hoje é importante, mas mais importante é como a Andréa estava antes, né? Então, Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente, sempre foi assim? Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito lisonjeada pelo convite que você me fez, de estar aqui com você no podcast. Confesso que não tenho essa habitualidade, né, de gravar podcast, é uma coisa novidade para mim também. Acho que eu já gravei só um, mas acabou não sendo divulgado, então estou muito feliz em poder contribuir, participar. Eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai ser coisas muito importantes, que vai ajudar muitas pessoas, né? Porque no final é isso que importa, né? E além de ser nossa paciente, minha mentora, também é uma amiga, então para você que está ouvindo aí, se você estiver na academia, beleza, mas se tiver a possibilidade de pegar um caderninho e colocar de um lado, assim, tô falando com a Andréa, conversa de padaria, eu pego um bloco de notas. Mas conta pra gente, Andréa. Cara, a Andréa sempre foi essa empresária, bem-sucedida, de onde você veio, como que começou tudo isso? Então, a Andréa foi uma menina onde foi criada numa base familiar deformada, onde minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos de idade. Nesse momento ela acabou até me levando, meu pai foi atrás dela, acabou de me pegando de volta, e dentro disso tive uma infância ali um pouco conturbada. Meu pai era um cara extremamente agressivo, nordestino, cabo da peste, né, como as pessoas falam. Um cara bem enérgico, uma das pessoas mais ousadas que eu já conheci até hoje. Muito da ousadia que eu tenho, da coragem que eu tenho, vem dele. Então, quando a gente conta, né, Lucas, assim, a história da gente, falando, né, sobre as superações, as pessoas acham que só tem coisas ruins. Mas, cara, tem muitas coisas boas. Eu sempre entendi isso, né, ao longo da minha jornada, que muitas coisas ruins que passaremos, vai ter muitas coisas que dá para você pegar do limão e fazer uma limonada, né? Então, eu fui essa menina, até uma certa idade, ela tinha um peso normal, né? E a gente está falando isso porque a gente está falando aqui de um quadro, né, de ser, né, quem eu sou hoje, mas no passado existia uma outra realidade. Então, até mais ou menos uns 10 anos, eu não tinha sobrepeso, mas não tínhamos uma alimentação boa, então não tinha uma cultura familiar de verdura, de fruta, de nada disso, nem muito menos de instrução, né, vamos dizer assim. E aí, com 13 anos de idade, eu já comecei a engordar, né, e já fui com sobrepeso. Nessa época, eu já estava, né, desenvolvendo um quadro de depressão, então juntava todas aquelas fobias ali, né, aquelas ânsias que faz a pessoa se alimentar errado. E aí, com mais ou menos 15 anos, eu fui embora para Brasília, para morar com a minha mãe, onde minha mãe escreveu uma carta. Então, dos 7 aos 15, nós não tive nenhum contato. Fui embora para Brasília, e em Brasília eu já estava, né, com 15 anos, e já estava obesa, né? Mas não tinha essa consciência, né? Isso a gente está falando da consciência que a Andréa conhece, de tudo que conhece. E desses 15 anos, eu já estava nessa disfunção alimentar. Com 16, eu comecei a fazer estágio e ainda ficou pior. Por quê? Porque eu era obesa só, talvez, das emoções que me estimulava a ter compulsões ali pela comida básica, né? O que a gente tinha na nossa família, que era arroz e feijão. Só que aos 16 eu fui fazer estágio, então eu comecei a ganhar dinheiro. E ali eu conheci um caminho chamado hambúrguer, né? Lanches rápidos, Coca-Cola, sorvete. Teve uma época da minha vida, com 17 anos, eu já trabalhava numa empresa maior. Todas as tardes eu tomava um pote de sorvete com o dono dessa empresa e 1 litro e 2 litros de Coca-Cola. Então, assim, já era um hábito. Não sei, a galera que está assistindo aqui agora,
O hambúrguer, inclusive, que eu mais gostava não era o McDonald's, cara, era o Girafas. Porque lá em Brasília, o Girafas é muito forte, ainda existe, né? Acho que aqui em São Paulo já chegou, mas não era todos os estados que tinham. Então, assim, comia Girafas todos os dias, gente. Além do pote de sorvete, além dos 2 litros de Coca-Cola. Porque era uma compulsão também. E o quanto você atribui assim, esse padrão de criação, por vezes isolada, não teve esse apoio emocional, essa estrutura da família mesmo, que eu acho que é o que muitas vezes a nossa audiência, a mulher que está ouvindo a gente, também está nesse lugar, muitas vezes de um pai ausente, uma mãe que não tem uma relação tão boa. O quanto você sentiu que isso afetou muito nas suas escolhas, assim? Porque aparentemente esse hambúrguer não era só para comer, era realmente o abraço, o cuidado que a Andrea queria na comida. Cara, eu hoje entendo nitidamente, né? Assim, se a gente fosse falar o que fez grande diferença na minha jornada, de chegar até onde eu cheguei hoje, foi uma coisa chamada clareza, né? Então, tudo que eu vou falar vai ser muito em cima disso. Por quê? Porque naquele momento dos 15 anos, que eu tinha essas compulsões, eu não tinha nenhuma clareza. Então, eu só sobrevivia, eu só fazia, eu só existia. E hoje, lidando com a quantidade de pessoas que eu lido, com empresários, né, com colaboradores, né, a gente lida muito com os times das pessoas, e é nítido o quanto que as pessoas estão no movimento de existir apenas. E o existir, ela não traz presença, ela não traz clareza, ela não traz missão, ela não traz visão, ela não traz nenhum direcionamento para o que você quer ser ou para o que você não quer ser. Então, dentro disso, eu acredito que naquele momento eu estava existindo. Nada mais. Zero intencional, né? Zero intencional. Eu não tinha consciência nenhuma, nem alimentar, nem quem eu era, nem por que eu estava fazendo na Terra. Qual foi essa virada de chave? Isso do não sei nem o que estava fazendo na Terra é bom. A gente vai voltar nessa pauta. Eu nem sabia. Qual que foi a virada de chave, assim? Nessa época, a Andrea já vislumbrava ser empresária? Por que essa pergunta? Muita da nossa audiência, que está ouvindo a gente, vai ter a sensação de... Mas eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei onde eu vou estar no futuro. A Andrea, dos seus 16 anos, imaginava, projetava ter a vida que você tem hoje? Não. Como que foi isso? Como que foi essa jornada até que você descobrir tem um problema? O meu pai, o que ele vendeu para nós, né? Apesar dele não ter dado nenhuma base fundamentada na palavra de Deus, nem no entendimento da gente se tornar, uma coisa que ele fez, até que fosse inconsciente, foi ter gerado na gente vontade de ter as coisas, ter o básico, né? Meu pai era um cara trabalhador, motorista de ônibus, então era um cara que buscava ter ali o salário dele para poder dar o alimento para a família, ter uma casa arrumadinha. Meu pai era o cara do critério de ter uma cortina arrumadinha. Então, assim, o ter, né? O ter as coisas organizadas, o ter cuidado, o básico, né? Um básico, né? Mas ele era um cara que lavava carro todo final de semana quando ele tinha folga. Então, o ter para ele era algo muito importante. Então, ele vendeu para a gente, de forma até inconsciente, o ter. Então, nos meus 16 anos, eu falei, cara, eu vou fazer meu estágio, vou ter dinheiro para comprar meu hambúrguer. No primeiro momento. Quando eu fui morar sozinha com 17 para 18 anos, ali eu entendi, agora eu tenho que ter dinheiro para comprar, para pagar o meu aluguel. Então, a minha construção de jornada profissional e até financeira, por muito tempo, foi sobre o ter. Ter a condição. Meu pai era um cara que trazia na mesa, lá entre eu e meus irmãos, que o filho do fulano passou no concurso público da Polícia Federal, Rodoviária Federal, e o cara vai ter uma vida top. Então, era o ter. Então, por muito tempo, eu me movimentei mesmo nessa existência no ter. Ter o quê? Eu vou ter um carrinho velho. Com 19 anos, eu tive um carrinho velho. Com 20 anos, eu comprei uma casa. Né? Porque o ter para a gente era importante, mesmo que eu não tivesse condicionado o nível de consciência, né? de maturidade. Mas era o ter, porque meu pai vendeu isso para nós. Nós tínhamos que ter um trabalho, ter o dinheiro para poder se sustentar e se manter. Pronto, então, foi isso. Pelo que você está me falando, nessa jornada... Hoje a gente fala muito de propósito, qual é o seu propósito, vou trabalhar pelo meu propósito, vou empreender pelo meu propósito. Uhum. No início, a Andrea não tinha clareza nenhuma de qual era esse propósito. Era simplesmente o fato de ter. E aí, para você compartilhar assim com a nossa audiência, o que você acha mais importante? Realmente trabalhar, fazer, por algum motivo que seja, ainda que seja para comprar o seu hambúrguer? Uhum. Ou você vai mais numa linha de primeiro espera encontrar o seu propósito, depois faz algo? Uhum. Qual que é a visão da Andrea sobre isso? Então, hoje, agora, eu tenho um outro entendimento totalmente diferente do que é propósito, né? O propósito, ele não é algo humano, ele é algo espiritual, já começa por aí. Só que eu entendo que muitas pessoas, isso aqui que eu estou falando ainda é muito distante. Então, eu acredito que se movimentar para fazer as coisas acontecer é necessário, né? Em alguma fase da vida das pessoas. Não tem nada, não tem milagre, não tem essa coisa romântica. Vamos ter um lindo propósito que o dinheiro vai cair do céu. Mentira. Se você não trabalhar, não pagar um preço, né, não dedicar tempo e energia, intencionalidade, você não vai dar certo. Igual como um empreendedor abre uma empresa. Se ele achar que vai dar certo, não vai dar certo.
Nunca vai dar certo. Você vai fazer dar certo. Claro que hoje, com a vida que eu entendo, né, com a conexão que eu tenho com Deus, eu acredito que a espiritualidade é a maior base de qualquer coisa. Mas no momento que a pessoa não tem essa consciência na existência, né, que ela está na existência, ela vai ter que fazer isso aqui mesmo, que foi o que eu fiz. Então, por muito tempo, eu fiz sem ter esse lindo propósito, sem entender que era espiritual. Cara, o que eu fiz? Eu trabalhava muito, né? Eu com 18, 19 anos, eu já dormia, eu olho para uma mesa assim, gente, vocês não têm noção, às vezes, o que eu penso, né? Eu já dormi embaixo de uma mesa, dentro de uma metalúrgica, porque eu tocava, né, uma galerinha que trabalhava à noite para poder montar os atacadões. Na época, os atacadões chegaram, né, aqui no Brasil, né, que é um grupo estrangeiro, mas que trouxe, né, esse modelo de atacadão. O atacadão, aquele laranjinha mesmo. Então, a gente montava as estruturas metálicas. Então, era turno 24 horas e eu era encarregada dessa galera. Então, o que eu fazia? Como eu não tinha nada, já morava num quartinho, o banheiro era fora. Então, eu já ficava na empresa. Falava, cara, vou dormir aqui embaixo, cochilo 2, 3 horas, levanto 3, 4 horas, olha como é que está o turno, para a negada não ficar mocegando lá, para entregar o serviço. Então, assim, nessa minha existência, teve muita execução, teve muito fazer. Por isso que eu falo que hoje eu treino minhas filhas totalmente diferente. Mas elas estão tendo uma base que vai dar total diferença para elas viverem em outro modo. Mas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo aqui, dependendo do momento que ela esteja, é fazer mesmo, é executar mesmo. E qual foi o momento assim que a Andréa começou a ter clareza do problema? Porque, vamos lá, só para a gente voltar, 16 anos ali, você começou a ter o hambúrguer, trabalhar para ter o hambúrguer, depois para ter o carro, depois ter a casa, e aí já começou a crescer ali na metalúrgica, enfim. E qual foi o momento que a Andréa parou de olhar para o ter e olhou para ser? Aproveitando que a gente está falando aqui da sua melhor versão, quando que a Andréa entendeu que, beleza, as coisas materiais não estavam mais suprindo talvez um vazio, eu não sei como foi essa transformação para você, mas como foi a virada de chave? Que você se olhou e falou, cara, eu preciso mudar. O que aconteceu? Então, eu não sei exatamente a data que isso aconteceu, mas eu acredito que essa descoberta de você virar o joguinho do ter para o ser, ele é muito individual, né? Vai depender muito do que você teve ali de repertório de vida, né? E eu acredito que eu com 21 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a entrar no estado ali de alguns confrontos internos, né? Eu sempre tive algumas habilidades, que é uma coisa que me ajuda até hoje, que é ter um ponto de interrogação na cabeça. Então, eu sempre perguntei as coisas, né? E quando eu estava naquele cenário, com 21 anos, ainda no estado de processo de cura, de depressão, então, assim, com 19 anos eu já me tratava com psiquiatra, eu tomava remédio 1 ano, né? Então, assim, eu já estava no processo ali de avançar emocionalmente, psicologicamente, porque ali foi diagnosticado que a minha alimentação era uma compulsão. Como tem pessoas, às vezes, que vai para a compulsão de uma droga, da bebida, a minha foi para a comida, né? Então, eu fui para a comida. Então, dentro disso, com os 21 anos, eu comecei um processo de olhar para essa obesidade, já que aquilo me trazia danos mesmo de saúde. Eu mexia com obra. Como é que você sobe 30 andares num prédio para olhar um guarda-corpo lá em cima com 140 quilos, cara? O joelho vai doer, o tornozelo vai arrebentar. No final do dia você está... Só para a nossa audiência entender o contexto disso aí, você estava com 140 quilos. Hoje você está com quantos quilos? Eu estou com 81 quilos agora. 81 quilos. Só para ela conseguir contextualizar. E aí, aproveitando já esse gancho, quando a gente olha, não para performance de maneira crua, mas para o desempenho no dia a dia mesmo, né? A galera fala muito de, trabalha, faz muito e depois você olha para a sua saúde. Hoje, com a maturidade que a Andréa tem, como é que você enxerga esse contexto? Assim? O que teria sido diferente se você tivesse conseguido olhar um pouco mais para você mesmo, para a sua melhor versão, antes? Como que você acha que Como seria? Cara, sinceramente, eu acho que não teria essa opção. Pela base que eu vim familiar. Eu acho que todo o início da formação da humanidade, de quem nós somos enquanto gente, vem de uma base da sua família, do seu pai, da sua mãe, ou da ambiência que você é criado. Então, assim, não teria como eu ter tido olhado para antes. Eu não tive ensinamento, né? Ninguém nasce pronto, né? Como humano, que eu quero dizer. Os pais formam os padrões dos filhos, né? A ambiência que ele é criado, os filhos são programados. Nós somos programados para viver. Por isso que quando no início da sua fala você falou, André é treinadora da Gabriela e da Giovana. Por que eu entendi? Porque, cara, eu vou programar e eu vou treinar minhas filhas para terem uma identidade de origem tão forte, tão poderosa, que automaticamente elas vão acessar, né, a jornada humana delas com muito mais plenitude, que não é perfeição. André, elas vão ser perfeitas? Não, óbvio que não. Mas elas vão acertar muito mais que André. Então, eu acredito, Lucas, que é possível, mas dependendo dessa origem, né, humana, familiar, do contexto,
as pessoas talvez vão levar alguns anos, mas o ponto de interrogação da cabeça foi o que fez eu olhar para esse lugar, né? Essa curiosidade, né? Acho que se investigar. Até uma coisa que a gente fala muito com as pacientes na clínica, e aí também compartilho com a Andréia disso, quais são os princípios, qual que é a base do seu comportamento. Então, muitas vezes, essa mulher ela fala, não, eu sempre fui assim, a minha relação com a comida sempre foi ruim, eu sempre fui apaixonada por doce. Mas essa paixão surgiu quando? Quando você nasceu ou quando você entendeu que você era um ser humano? Porque muitas vezes a gente esquece de olhar para os nossos pais, esquece de olhar para a nossa origem, porque parte do que a gente pensa e se comporta não é seu. Porque se a André tivesse aceitado isso com seus 21 anos, não teria mudado, né? Então, acho que talvez começar de maneira simples, mas investigando os próprios comportamentos. Se perguntando, né, Lucas? Então, assim, uma mulher hoje que ela está no sobrepeso, por que ela não se pergunta? E não se perguntar com aquele olhar de vítima ou de trazendo para ela algo, né? Ou culpa ou responsabilidade que seja, né? Porque uma das coisas que eu aprendi muito quando eu quero tratar algo na Andréia, eu nunca vou trazer culpa. Culpa é um sentimento muito pejorativo, que nos leva para um lugar que nós não vamos avançar. Mas o que eu trago para a Andréia é responsabilidade. Culpa e responsabilidade são duas coisas diferentes. Que se a pessoa conseguir olhar com responsabilidade e se perguntar, por que eu estou no sobrepeso? O que acontece comigo? E aí, a maioria da resposta que você escuta é, Lucas, eu não como tanto. Né? Sim. Mas o come tanto, qual que é a régua da referência que essa pessoa está falando que não come tanto? Ela sabe o quanto que ela deveria comer ou não comer? Né? O tipo, né, da comida. E olhar, né? também para como o corpo está funcionando, né? Como o metabolismo está funcionando. Né? Eu quero entrar mais a fundo nisso com você, mas hoje com as canetas emagrecedoras, com a quantidade de recursos que a gente tem por aí, muita gente, inclusive, tomando Monjaro, Tirzepatida, não consegue emagrecer porque o corpo não está preparado. Metabolicamente não está preparado. É como você pegar uma pessoa, um funcionário que está na cadeira de vendedor, por exemplo, e colocar na cadeira de CEO. Não vai funcionar, e não é porque essa pessoa é ruim, é porque ela não se preparou. Existe uma jornada, né? E eu compartilho muito isso com a Andréia, que é essa questão dos processos, né? A gente precisa passar por alguns processos. Sim. Mais uma dúvida. Agora, saindo, a gente falou um pouco da Andréia empresária, um pouco da jornada ali de saúde, e para as mulheres que, assim, tem que ter equilíbrio, né, André? Eu queria saber o que você acha desse equilíbrio. Mano, assim, eu sou muito podada, sabe, pessoal, para falar sobre isso, porque é uma coisa que muitas vezes escandaliza. Mas já tem algumas pessoas agora que estão começando a se posicionar e falar sobre isso, né? A gente quer te ouvir. Pode falar a verdade. Pode ser André. Pode ser André. Porque eu sou um pouco polêmica, né? Eu acredito em algumas coisas, às vezes, que não são tão comuns, né? Eu não acredito no equilíbrio, eu acredito no controle do desequilíbrio. O que é isso, André? Cara, muitas vezes você vai abrir uma empresa, né? Olhando para a analogia empresarial, você vai abrir uma empresa. O que eu escuto muito disso, André, eu tô doidinha aqui e tal. Normal. Por quê? Porque quando você está no controle do desequilíbrio, você determina o limite para as coisas. A questão do equilíbrio ou da falta do equilíbrio nada mais é do que você determinar, né? De você ter um alvo, né? Você ter um objetivo traçado com prazo e com limites estabelecidos, que você deveria, né, colocar como limite. E as pessoas, muitas das vezes, elas entram na existência e soltam. E não vai funcionar, porque o corpo não vai aguentar, a saúde não vai suportar, seu casamento não vai suportar, né? As coisas vão acontecer e você vai perder 100% ali do controle. Então, para mim, o contrário do equilíbrio é você controlar o desequilíbrio. Então, André hoje tem uma vida equilibrada? Claro que não. Ué, como assim, André? Mas você é bem-sucedido? Não tenho. Você acha que é funcional você, às vezes, ficar 8, 12 horas dentro da empresa, sendo que eu tenho 2 filhas pequenas? Isso não tem equilíbrio. Mas aí a André está no controle desse desequilíbrio. Por quê? Porque eu tenho tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu viajo muito, né? Eu sempre estou fazendo atividades com elas. No meio do dia eu saio, vou na minha casa, almoço. Então isso é o quê? O controle do desequilíbrio. Então é mentira você falar, eu sou uma pessoa equilibrada. Então você é Jesus. Você não está aqui. Porque, para mim, esse equilíbrio pleno, perfeito, só vai ter na eternidade. Aqui não vai ter. Uma coisa, até para compartilhar com a nossa audiência, que eu conheço a André, que ela me ensinou uma coisa que me chama muita atenção, é que a maior parte das pessoas eu pergunto assim, e aí, tá treinando? Falou, não, parei de treinar e vou voltar. A Andréia, ela vive na eternidade, ela vive um outro cenário no seguinte sentido. Fala, André, tá treinando? Não, pô, eu treino. Mas semana passada não fui nenhum dia, mas eu treino. E eu vejo que muitas vezes as mulheres se perdem nesse processo porque elas querem fazer todos os dias 100% igual. E aí, quando elas ficam uma semana sem fazer algo, elas parece que não é mais aquilo. Mas sabe por quê, né? Então, essa semana eu falei muito sobre isso. Vou falar aqui, tá até fresquinho aqui na cabeça, que é liderança e gestão. No primeiro momento, antes de você gerir a sua vida, você precisa liderar ela.
E a liderança e gestão são duas coisas diferentes. Então, já aproveitando aqui, explica um pouco mais pra gente. O que é liderança e gestão, né? Complexo, porque assim, aproveitando até muitas das mulheres que estão ouvindo a gente são gestoras, executivas, pretendem ser empreendedoras ou são empresárias e vão precisar gerir times, né? E aí como que a gente vai cuidar de outras pessoas, como a gente vai gerir a vida de outras pessoas se a gente não tem uma autogestão? Não tem como gerir pessoas. Não tem como gerir pessoas, Lucas. Não existe isso, gente. Já aprende aí, ó. Gerir são coisas e tarefas. Liderança é pessoas. Então, assim, se eu não me lidero, por exemplo, nos 21 anos lá que eu te falei que eu iniciei ali um processo de autoliderança, foi quando eu entendi em Gênesis 1, que Deus dizia assim, que você deve ter domínio sobre todas as coisas. Ele entregou para a humanidade o domínio sobre todas as coisas. E se eu não me lidero, e eu me liderar é aqui, né? Não é só liderar no dia a dia, porque no dia a dia é cumprir tarefa, é gestão. Entende? É gestão de tarefa, é agenda, né? Eu falo muito para os mentorados, agenda da vida. Então, dentro desse processo de liderança e de gestão, se você não começa pelo processo de liderança, a gestão cai por terra. Então, por exemplo, aí no 21 anos eu perguntava assim para mim mesma, cara, eu perco por um prato de comida, cara. Se eu perco por um prato de comida, qual o nível de liderança que eu tenho sobre mim? Eu nunca, Lucas, com 21 anos, 22 anos, eu pensava gerir pessoas, liderar a empresa, nunca tinha pensado sobre isso. Porque a minha incapacidade era tão grande comigo mesma de não conseguir ter controle de dizer não para uma Coca-Cola, cara. Hoje eu bebo Coca-Cola se eu quiser. Nada tem controle sobre a minha vida. Eu decido o que eu quero. André, então você é certinho? Não, eu como chocolate, você sabe, eu como pamonha. A gente estava falando aqui de pamonha. A gente estava brincando que nossos convidados aqui do podcast, eu sempre pergunto qual é o chocolate favorito para dar no final. Eu falei, André, para você não é chocolate não, né? Prefere pamonha, né? Porque eu me lidero. Então, assim, eu posso ficar uma semana comendo pamonha, mas se eu quiser também, eu vou ficar uma semana em jejum. Como eu já fiz muitos anos de jejum. Então, dentro de uma cadência de desenvolvimento pessoal, que a André entrou dos 21 anos e vive até hoje, vai morrer nesse processo, a liderança é a primícia de qualquer sucesso, de qualquer gestão. Então, só para trazer mais clareza para a nossa audiência, liderança, na visão da André, é muito sobre clareza e intencionalidade. É isso, precisa ser intencional. E você dominar a si, e inclusive você ser um influenciador para o outro. Porque liderança com pessoas é esse processo, assim? Porque contando parece lindo, né? Parece que foi algo linear, que você foi tomando pequenas decisões e foi mudando. Lendo livro, só lendo livro, né? E aprendendo e se desenvolvendo. Mas como foi esse processo pensando em saúde mesmo? Beleza, com 19, 20 anos ele começou a fazer o tratamento psiquiátrico, entendeu que tinha um problema, entendeu que estava perdendo por uma garrafa de Coca-Cola. E aí, como é que foi esse processo? Quais foram as dificuldades que a André enfrentou? Como é que foi isso? Cara, assim, eu nunca tive uma rede de apoio, né, de pessoas. Então, eu sempre tive poucas pessoas que pudessem sentar comigo e me dar direcionamento, né? Acho que até um dia eu já te falei isso. Mas uma das coisas que eu busquei muito foi em Deus, né? Eu acredito que, por isso que, para mim, a primícia da base de uma pessoa se chama espiritualidade, que não é religião, tá? Apesar de eu ter me convertido na religião evangélica e me converti numa Assembleia de Deus, Madureira, que era vestido lá embaixo nos pés e tudo mais, por muito tempo eu fiquei no delay da religião, que foi importante para o meu processo. Então, eu não recrimino a religião, só que eu acredito que dentro desse processo, o que eu aprendi, né? Eu aprendi a entender que eu sou um espírito, que estou num corpo e que tenho uma mente. E dentro disso, que corpo é esse? Né? E aí eu entendi que se esse corpo ele está deformado, eu precisava transformar ele. Então, nos 21, e aí nessa cadência, qual que foi a virada de chave? Eu decidi me transformar. E me transformar a partir de onde? A partir do espírito. Então, a vida espiritual, para mim, foi uma das coisas mais importantes na minha jornada. E continua sendo até hoje. Porque ali eu entendi que todo o fundamento do que eu vou viver hoje, enquanto humanidade, está nessa vida espiritual. Está nesse espírito, porque é esse espírito que é eterno. É esse espírito que vai voltar para onde ele veio, né? Deus, a gente vem de Deus e a gente volta para Deus. E dentro disso existe essa jornada humana, né? Que não é espírito, que tem o espírito aqui, mas tem uma humanidade aqui. E essa humanidade ela precisa manifestar. Então, por isso que a gente falou sobre propósito, e eu cheguei no lugar de entender que o propósito ele é espiritual, porém na manifestação humana. E eu preciso achar o caminho de quem que eu tenho que me tornar para poder entregar o propósito que Deus me confiou em espírito. Perfeito. E uma coisa bem legal até para trazer para a audiência, hoje os maiores pesquisadores do mundo que falam sobre felicidade colocam que espiritualidade é o primeiro pilar. Não religião, mas espiritualidade. Se você se conectar com Deus, se conectar com algo maior. Mas, vamos lá. Você já me ensinou bastante sobre esse conceito, mas quero até trazer para a nossa audiência, que é basicamente como que a gente transforma essas coisas espirituais
em comportamentos humanos. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes quem está ouvindo a gente pode pensar, não, mas já acredito em Deus, já tenho uma boa relação com Deus, por que eu não consigo ter uma boa relação com o meu próprio corpo? Por que eu não consigo exercer esse autodomínio? Então eu não preciso de ajuda para emagrecer, eu não preciso de uma cirurgia, de um medicamento para emagrecer, eu vou me curar sozinho. Como que é isso? Qual que é a visão da Andréa sobre, beleza, isso vai começar no espírito, mas como a gente racionaliza para transformar em condutas humanas? Então, conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta. E o conhecimento que a medicina nos traz, que a parte psicológica nos traz. Então, assim, você sozinho pode até conseguir, mas com o conhecimento e com os profissionais, porque Deus criou toda essa engenharia, né? Deus deu a inteligência para a humanidade para desenvolver as medicinas. Olha o quanto de coisas você tem hoje, né, desenvolvidas. Tem doenças que hoje já tem medicamento, antes não tinha. Então, assim, eu acredito que nessa manifestação humana existe o processo de você ter as profissões, né, as engenharias, as ciências, né, para você poder conseguir vencer aquilo, né, e trazer para você a clareza que é o conhecimento. Conhecimento faz parte da clareza. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou enxergar o que tem que fazer, né? E até uma contribuição legal também, pensando do ponto de vista de saúde mesmo, eu aprendi uma coisa até para compartilhar, que a gente é um espírito que tem uma alma e possui um corpo. Só que essa comunicação entre o espírito e o corpo passa pela alma, né? A alma seria a nossa mídia, né? Seria esse podcast aqui que está passando informação. Então, se o microfone do podcast estiver ruim, a informação vai chegar ruim na audiência. E aí a gente volta para o começo, né? Para as crenças. Que a gente... Porque talvez essa mulher já tenha entendido. Beleza, no meu espírito eu tenho saúde. Deus me formou para eu ser saudável, mas por que eu não consigo refletir isso no corpo? E aí é olhar para esse lugar de mente. Então, exato. Então, a mente, ela é a interlocutora, né, do corpo e do espírito. Quando esse espírito ele não está ativo, e não está ativo na origem, que eu quero dizer em Deus, né, vivendo uma identidade, né, a plenitude da identidade que está nesse espírito, ele não consegue transmitir para o corpo. Então, eu estava até falando antes da gente começar, que ontem eu estava falando com uma pessoa, e, cara, me veio uma visão muito séria, assim. A mente, um quarto. Esse quarto tem porta e janela, e dentro dessa porta e janela precisa estar aberto para entrar sol. E quando esse quarto não entra o sol, que é o espírito, né, que é o Espírito Santo de Deus que vem através do nosso espírito, o que acontece com as paredes? Mofam. Então, o corpo é como se fossem as paredes desse quarto, onde vai dar mofo, quando não entra o raio de sol, quando não entra a claridade, quando não entra o conhecimento, quando não entra uma transformação. Por isso que, em Coríntios, se você vê... Acho que é Coríntios, não sei se eu estou falando errado, a passagem que fala... É você transformar a sua mente. Né? O maior desafio da humanidade hoje, Lucas, é transformar essa mente. Porque essa mente, se você for ver, ela não foi formada por Deus. Ela foi formada pela humanidade, ela foi formada pelo teu pai, pela tua mãe, pela ambiência. Quem formou a mente da Andréa, né, que com 15 anos comia um hambúrguer e tudo mais, foi a minha ambiência que eu fui vivida. Eu acredito que, conhecendo você, até para compartilhar, aproveitando a passagem de 1 Coríntios, Paulo lá fala, 1 Coríntios 2 ou 3, não me recordo também, ele fala que queria dar alimento sólido para o povo, mas tinha que dar leite porque eles eram imaturos espiritualmente, né? Sim. E aí eu queria entender com você, inclusive isso, essa Andréa hoje, que tem muito mais maturidade, tem uma vida muito mais intencional. Não existe mais vontade nenhuma de comer hambúrguer, você só quer comer coisa saudável, ou você aprendeu a ter autodomínio? Porque às vezes essa mulher, ela tá esperando que ela vai emagrecer e vai ter saúde, quando os desejos desaparecendo. Cara, eu não tenho mais vontade de nada, eu vivo uma vida 100% plena. É assim mesmo, André? Só come saudável? Como que é isso hoje? Não, eu como várias coisas, mas uma coisa que nesse processo de transformação... gente, como é incrível, Lucas. Assim, você vai ter mais propriedade para falar disso do que eu, porque eu não sou cientista, né? Eu não sou médica nisso. Mas hoje eu como hambúrguer, mas eu não tenho mais o paladar que desejo um hambúrguer. Eu ressignifiquei meu paladar. A comida que eu mais gosto hoje, você pode perguntar para minhas filhas, é o quê? Salada. Então, por exemplo, quando eu vejo uma salada, minha boca enche d'água. Olha só como é que é a nossa mentalidade, né? E a sugestão ali que você reprograma, né? Porque lembra que eu falei que a gente foi programado? Todos nós somos programados. Eu, no processo de transformação, fui reprogramado em muitas coisas. Então, o meu paladar ele é reprogramado hoje. Então, eu como de tudo, mas eu sei exatamente que tem coisas que eu já não consigo comer mais. Então, eu não como hambúrguer? Como, mas eu não tenho ânsia nenhuma pelo hambúrguer. Eu tenho a ânsia de você falar assim, vamos comer uma salada Caesar? Do que comer um hambúrguer no McDonald's. Tanto o McDonald's, por exemplo, eu detesto, tá? Só para vocês terem ideia. Assim. Para mim, quando eu boto na boca, eu já te falei, eu sinto gosto de isopor. Eu não sei que ressignificação foi essa, que eu fiz um processo de transformação alimentar, que eu consigo sentir gosto de isopor no hambúrguer, cara. E quando eu vejo as pessoas comigo, eu falo, cara, eu não sou normal, mano.
Porque eu não sinto isopor. Agora, tem outros hambúrgueres mais caseiros, assim, tipo, às vezes quando a gente faz em casa e tal, eu até como, mas eu não tenho esse desejo. Eu não acordo desejando comer um hambúrguer. Olha que louco, gente. É muito doido, né? E isso é uma coisa importante também, até agora trazendo mais a parte técnica. O que acontece? Quando uma mulher está com sobrepeso ou obesidade, o cérebro muda estruturalmente. Então, por vezes, você que tem dificuldade de ter uma boa alimentação, dificuldade de parar de comer, que aí come, você pede um hambúrguer, pede a pizza e se frustra, né? Porque comeu, não é só uma questão de força, de vontade, de disciplina. Muito disso vem de um cérebro que está disfuncional. E quando a gente olha para as medicações, para a tirzepatida, tudo isso vai ajudar nesse controle. Não é que é um atalho. É realmente como se fosse alguém que quebrou a perna e precisa colocar gesso. Você falar para alguém que se recuperar com a perna quebrada sem o gesso, talvez ela se recupere. Mas vai ser um processo muito mais doloroso, né? E aí entender isso também é importante para essa mulher parar de se culpar, né? Parar de se punir. Mais dúvidas. Como que essa jornada de saúde, essa Andréa transformada, vamos dizer assim, como que isso impactou na sua vida, pensando em decisões, pensando em negócio, pensando em carreira mesmo? Como que você sente que ter se tornado a sua melhor versão te ajudou nos outros aspectos da vida que não seja saúde? Eu acredito que em todos, né? Porque eu acredito que se você não tem um corpo saudável, você tem o seu desempenho comprometido, né? Então, não tem como você ter um nível de produtividade, nem física e nem mental, se você não estar bem, né? Fisicamente. E querendo ou não querendo, uma mulher que está sobrepeso, ela tem a autoestima abalado, né? Ela tem ali questões. Por mais que ela fale, não, sou gordinha, sou feliz. Beleza, você pode ser até feliz, só que o fato é, você tem algumas inconformidades. Quando você passa na vitrine e vê uma roupa que não cabe em você, você fica pistola, pô. Né? Seria muito medíocre da nossa parte, quem já foi obeso, né, e quem está, talvez, na obesidade, falar que está 100% satisfeito. Você pode estar até feliz, mas satisfeito você não está. Porque quando você anda o dia todinho e teu joelho lá dói e teu tornozelo dói, você não está feliz. Né? Então, eu penso que essa transformação para a Andréa foi nível de performance de se sentir uma pessoa melhor, né, fisicamente, com mais disposição, disponibilidade para fazer as coisas, energia. Nessa época da minha obesidade, eu ainda não tinha filhos. E eu fico me pensando hoje, cara, já pensou se eu tivesse 150 filhos, ter que correr atrás de menino? Trocar uma fralda, levar um menino no colo, você não tem disposição, cara. Então, assim, falta ar, falta várias coisas. Você dorme mal, você não descansa. Então, assim, é uma disfunção, gente. A obesidade, ela é uma disfunção, Lucas. Por mais que as pessoas falem, não, mas é tão bonito, plus size é lindo. Eu também acho. Inclusive, eu falo que, se você olhar os modelos plus size, são as pessoas que têm um rosto mais bonito, gente. Sabe? Então, assim, eu sou muito defensora disso, mas, cara, e a outra questão? E o resto, além disso? Né? Então, assim, eu não sou... Eu respeito muito a jornada das pessoas, até pelo que eu vivi isso, vivi anos com obesidade, e por muito tempo eu tinha essa arrogância, né? Esse orgulho, né? Porque, na verdade, é um orgulho, né? Você entra num estado de orgulho de você nem saber. Ah, eu sou feliz assim mesmo, não tô nem aí. Eu mexia com obra, pô, com peão, que de acho que eu estava preocupada se eu vestia calça 40 ou se eu vestia 56, que era o que eu vestia. Eu não estava preocupada com isso. Estava preocupada que eu estava ali, lembra do Té? Fazendo meu negócio, tendo minhas coisas, tendo minha vida, existindo, era isso que eu estava. Só que quando você vai amadurecendo, você vai entendendo, cara, mas eu posso ser melhor. Né? E se eu posso viver o melhor dessa terra e ter um corpo, né, saudável, que não é nem sobre balança, é viver o melhor dessa terra. Porque você vai ter uma performance melhor. Então, impacta sim. E eu acredito que a minha história é uma história que conecta com a realidade de muitas pessoas. Então, além de a Andréa ter hoje um desempenho melhor, a Andréa hoje pode falar sobre isso. A Andréa tem autoridade para falar, né, sobre o que é ser um obeso e o que não é ser um obeso. Então, isso me dá uma autoridade, né, vamos dizer assim, para eu poder ajudar pessoas que estão nesse lugar. E uma dúvida também importante é porque eu vejo que muitas mulheres, elas acreditam que é uma jornada com começo, meio e fim, né? Ou seja, a Andréa vai chegar no momento que não precisa fazer mais nada. Como que é a rotina da Andréa hoje? Vai para essa gestora, para essa funcionária, enfim, empresária que está assistindo a gente. Como que é o dia da Andréa? Como que ela pensa a saúde? Como é que você vive isso no dia a dia? Toda a minha vida, ela é pautada em 2 pilares. Digo de performance, tá? Liderança e gestão. Então, por exemplo, o que é de liderança? É tudo que fala sobre o interno da Andréa, ok? Então, o que é o interno da Andréa? Então, dentro disso, eu tenho uma agenda para isso, né? Então, eu faço minha terapia, continuo fazendo, já tem 25 anos que eu faço terapia, e aí a terapeuta fala, André, vamos te liberar, você está ótimo. Eu falo, não, mas eu quero continuar, você está bem, né? Porque minha terapeuta, ela é coach, então é uma pessoa que eu tenho muito mais um processo ali com ela, que muitas pessoas ainda tratam a terapia como passado. Eu não trato passado mais com a minha terapeuta, eu trato futuro,
presente e futuro. Por quê? Porque ela é coach, e o coach é uma ferramenta, né, que nos ajuda a ter clareza, né? Como eu entendi que o jogo dessa vida é ter clareza, quanto mais clareza eu tenho, mais sucesso eu terei em todas as áreas da vida. Então, eu trabalho isso por isso, e aí, nessa agenda de gestão, existe uma agenda de compromisso empresarial, de compromisso da minha família, das minhas filhas, do meu casamento, do ministério que eu tenho. Né? Eu defendo uma tese que é muito importante, que é, nós que somos cristãos, o primeiro ministério é a sua família, e o segundo é a sua empresa, se você tem. Então, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, nessa minha agenda, eu tangibilizei como gestão e liderança. Gestão são dados, são compromissos, são agenda. Né? Liderança é sobre a Andréia internamente. Como eu estou? O que eu faço por mim? Né? O exercício físico que eu faço, apesar de ser uma tarefa da minha agenda, é algo sobre a liderança da Andréia. A comida que eu escolhi comer hoje é algo sobre a liderança da Andréia. Eu te mandei mensagem ontem falando o quê, Lucas? Eu comi e senti... Gente, eu sou muito de verdade, vocês sabem. Eu comi e senti... aquele mal-estarzinho, como se fosse um dumpzinho e tudo mais, tal, e eu estava com fome. Aí você falou, provavelmente você estava com fome e tudo mais. Ali, o que eu estou exercendo? Não é gestão. Eu estou exercendo liderança sobre a Andréia, porque eu senti algo diferente de há muitos dias que eu já não vinha sentindo. Então, a presença, para mim, dentro desses dois cenários da gestão e da liderança, traz para a gente os ajustes, né? Então, que é o domínio. A sua sugestão, então, para trazer até uma visão para a nossa audiência, que muitas vezes ela pensa, não, mas agora para a André é fácil, ela deve ter muito para fazer para ela, agora já está bem sucedida, tem dinheiro, para a vida dela tá ganha. Eu é que estou sobrecarregado aqui, que eu tenho que andar... Sua vítima, sua coitadinha, é isso aí. Né? Coitadinha. Como que você faria para essa mulher construir mesmo um plano de ação, assim? Essa é a primeira pergunta, depois eu tenho uma outra que eu quero que você explique também para a gente. Mas essa mulher que está se vendo num lugar de sobrecarga, cara, tem que cuidar de marido, de filho, da casa, da empresa. Como que eu vou cuidar de mim? Não consigo mais cuidar de mim. A única coisa que eu consigo fazer é comer. E ela quer mudar, ela quer de fato encontrar a sua melhor versão. Qual é o conselho que a André dá para essa mulher? Cara, o conselho é, busque primeiro a liderança. Né? A liderança ela vai vir antes da gestão. Não, porque a gestão você vai até conseguir fazer um tempo, mas sem liderança você vai deixar ela cair por terra. Por isso que as pessoas começam a academia e não vai. Vai uma semana, não vai mais. Então, a liderança é o quê? Mental. Então, o que você pensa sobre você? Né? O que você quer para a sua vida? Qual que é o seu projeto de vida? Por que você está aqui? Começa a fazer várias perguntas. Andréia, beleza, eu não sei o que eu quero. Então, o que você não quer? Começa pelo inverso, né? Dentro dessa liderança, você às vezes vai precisar começar pelo que você não quer. Cara, eu não quero ter um infarto, eu quero ver meus filhos crescer, eu não quero ser uma pessoa que venha adquirir problema de saúde, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, eu não quero perder meu casamento, eu não quero, né, perder minha empresa, eu não quero perder meu emprego. Se ela não souber o que ela quer, tá, gente? Eu tô falando, quem sabe o que quer, vai pelo que quer, ok? Aí essa liderança é, beleza, se eu quero tudo isso aqui, ou eu não quero tudo isso aqui, o que eu tenho que me tornar? Quem que eu tenho que me tornar como mulher, né, internamente, sobre emocional, sobre psicológico, sobre decisões, para eu poder atingir tudo isso aqui que eu quero ou que eu não quero, né? Não bater no que eu não quero. Se ela entender minimamente isso mentalmente, e isso, gente, para você ter clareza, uma coisa que eu uso até hoje, eu sou uma pessoa que eu uso até hoje cadernos, né? Para mim, os cadernos são as coisas mais importantes, porque quando você escreve isso aqui que eu estou falando, você está fazendo um exercício, né, que vai além só de escrever, vai um exercício de consciência. E aquilo ali você está internalizando. A partir dali você cria, né, vários caminhos neurais que fazem você caminhar para os próximos dias olhando para aquilo, mesmo que você não esteja com o caderno Perfeito. na mão. E uma coisa importante também, até da anotação, é tangibilizar. Porque Sim. por vezes essa mulher se frustra porque ela sente que ela está sempre parada no mesmo lugar. É que olhando, um erro que a gente comete é que olhando para a história da Andréia, que pesava 140 quilos e agora pesa 80, parece que foi um caminho linear e a gente consegue construir essa história. Mas se a gente fosse vivenciar ao vivo ali esse processo, não foi uma linha reta. Tiveram altos e baixos. Então, por vezes, você fala, não, Lucas, mas já tentei emagrecer 15 vezes e não consegui, já passei com 300 nutricionistas, mas você está no processo. Existem coisas que você evolui. Então, talvez essa mulher vai anotar ali que antes ela não conseguia nem resistir a um brigadeiro depois do almoço. Isso já é uma vitória. Então, acho que isso também é importante, até do ponto de vista de neurociência, para ressignificar a autoimagem dela. É isso. Porque quando você fala sobre liderança, então, pelo que eu entendi, já aprendi mais um novo conceito de liderança, já anotei no meu bloco de notas aqui no celular, é você realmente olhar para quem você está se tornando, né? Quem você precisa ser para vivenciar aquilo que você precisa. E aí, investigar realmente os comportamentos, né? O que eu penso sobre alimentação, a alimentação é só para gerar prazer ou para me nutrir? Porque acho que isso é uma dúvida que muita empresária chega lá na clínica e fala isso, né? A gente atende muita empresária de
Lucas, eu sou bem-sucedido em tudo, meu casamento é bom, minha família é boa, eu sou uma boa empresária, mas a saúde parece que não vai. E muitas vezes a gente não entendeu isso. A alimentação é para ser prazerosa? Sim, mas não é o tempo todo. Não é todo dia que você tem que ter prazer. É porque adulto faz o que tem que ser feito, né, gente? A gente não é mais criança. Então, quando você amadurece, né, e se torna responsável pela sua jornada, pela construção da sua vida, para mim, eu vejo a vida, gente, como um grande livro, onde você vai escrever todos os dias a sua história. Só que, no mundo espiritual, para mim, esse livro, ele já foi escrito por Deus, mas de uma forma espiritual. Então, eu só preciso acessar esse plano espiritual que Deus já desenhou através dessa vida humana. E, para isso, eu vou precisar fazer esse casamento. Esse casamento de quem que eu estou me tornando para viver esse plano que Deus construiu. E aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, Andréia, mas como é que Deus não me ajuda a emagrecer? Sim, amigo, tu está comendo 5 quilos de arroz e está achando que vai emagrecer como? Deus não tem como intervir nisso. Né? Porque ele deu livre-arbítrio para a humanidade. Então, eu acredito que você ter intencionalidade de quem você quer se tornar, muda todo o seu jogo. E quem quer se tornar é uma pessoa que é líder. Né? Então, se tornar líder, ser líder não é uma posição apenas hierárquica dentro de uma empresa. Todos nós somos líderes existenciais. Em espírito, todos somos. Porque Deus entregou para todos os espíritos humanos o domínio sobre todas as coisas. A partir dali, você já é o líder. Agora, se eu vivo neste lugar, na performance humana, já é um outro nível que é de consciência, que é de mentalidade. Então, eu acredito que alimentação, processo, desenvolvimento, tudo é mentalidade. Né? Se você não tiver uma mente, né, que está em processo de transformação contínua para sempre, você não vai viver o extraordinário de Deus. Você não vai viver a plenitude que Deus deu. Para mim, plenitude é algo que você chega nesse lugar, onde você vai ter os desafios, você vai ter, né, os problemas de empresa, de família, de casamento, de filho, de tudo. Só que, cara, você sabe qual que é a sua origem, você sabe para onde você está indo, você sabe o que você está construindo. Então, você está nessa jornada de se liderar, de saber o que você está fazendo. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Nossa, passou mais um ano. Não, amigo, você fez esse um ano. E é muito legal, Lucas, porque hoje, como é que eu vejo, né? Eu tenho 43 anos, cara, e eu me sinto, às vezes, como se eu tivesse vivido uma vida de 80 anos, cara. Porque eu sou muito intensa, né? Apesar de eu ser uma pessoa hoje muito mais calma, né? Com temperamento calmo, eu não sou uma pessoa reativa, como eu já fui no passado, até pelos impulsos que eu tinha, né? Eu hoje consigo falar assim, cara, eu vivo todo dia presente, sabe? E o estado da presença faz você entrar no estado, por exemplo, de responsabilidade sobre o seu emagrecimento. Por exemplo, quantas pessoas, às vezes, na hora que você está se alimentando, você consegue saber o que você está sentindo? Por que a pessoa não se pergunta? Porque, às vezes, a pessoa está comendo ali, o que ela está sentindo? Por que ela está comendo naquela velocidade? Não, porque eu tenho que correr. Que não, mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma emoção envolvida naquilo? Né? De tristeza ou de angústia, que ela está comendo ali para compensar alguma coisa emocional? Porque, de fato, cara, a alimentação, quando ela está nesse excesso, você sabe melhor que eu, ela é uma compulsão, ela é algo que você não está presente. Né? Nesse ponto, o principal erro das pessoas também, volta no que eu falei, é que a gente tem que ter uma vida prazerosa, né? A vida precisa ser divertida em algum nível. E as pessoas têm a sensação de que, para emagrecer, eu preciso só me restringir, preciso sofrer. E aí até, acho que no emagrecimento e também na vida empresarial, né? Tô rindo aqui, Lucas, que eu tô vendo a cena na minha cabeça aqui, muito legal, mano. Que é engraçado, vale a pena contar. Você sabia que quando eu estava nesse processo, acho que eu tinha uns 22, nessa época o Rafael morava comigo. E quando eu estava com fome, a maior emoção que eu sentia era raiva. Quando eu chegava em casa, não tinha comida. Não tinha, porque não tinha ninguém. Eu morava com o Rafael e já era casada nessa época. Cara, Rafael é irmão dela, só pra contextualizar. Eu queria quebrar a casa, cara. Eu ficava num nível de ódio, de raiva, de fúria tão grande. Olha só, gente, que loucura isso. Eu conto isso engraçado porque veio na minha cabeça, assim, eu entrando dentro de casa e olhando assim pra cozinha. O menino tá aqui no bar, deve estar olhando, ela é louca, né? Mas olha como é que é importante você ter consciência. E ali, quando eu tinha aqueles surtos de raiva, mais ainda eu fazia o ponto de interrogação. Cara, por quê? Depois que passava, lógico, né? Porque na hora da raiva você não vê nada, você tá cego, né? Eu queria quebrar as panelas, eu queria quebrar a cozinha, eu queria quebrar tudo. A compulsão da comida me levava a sentir uma das piores emoções, gente. A emoção mais perigosa que um ser humano tem. Olha que loucura. E aí eu te pergunto hoje, você que está aí, que às vezes você está ali, aquela ânsia do comer, qual é a emoção que você sente? Porque a André era raiva. Eu tinha raiva mesmo, ira mesmo, te juro, cara. E às vezes, e depois quando eu entrava no delay normal, eu falava, cara, mas que loucura é essa, cara? Aí ali eu me perguntava, cara, mas eu sou normal, cara.
Não tem justificativa. Por que eu estou aqui, chegando aqui, ficando com raiva? Eu não tenho ninguém aqui na casa para fazer a comida. Quem vai fazer sou eu. Então, por que eu estou com esse sentimento? Porque ali, naquele momento, na minha existência, a comida, ela me manipulava a emoção que ela queria. Então, hoje, né, Lucas, as pessoas, elas não se perguntam, né? Então, mesmo que eu saía, né, dessa regulação emocional, porque eu não acredito no controle emocional também, eu acredito na regulação, né? Eu cheguei nesse lugar de entender, cara, e ali aquelas ira, aquelas raivas, aquelas revoltas, né? Aquela agressividade, vamos dizer assim, ela foi se transformando numa, epa, peraí, eu não vou entrar nesse lugar mais. Ali foi quando eu comecei a assumir a liderança, né, da comida, né? Essa sua fala sobre não existir controle emocional é muito inteligente, né, do ponto de vista de ciência, porque muitas vezes essa mulher erra, ela se frustra porque ela quer estar no controle, ela não quer mais sentir prazer, ela não quer mais comer um chocolate depois do almoço e achar gostoso. Só que você vai ter que estar nesse lugar, mas o ponto é, hoje você não se regula. Eu brinco que é como se fosse um botãozinho de volume que a pessoa tem que ter. Qualquer mínimo estresse ela quer comer. Então, às vezes ela vai ter. Você vai ter essa vontade de comer porque você se estressou, se o dia for ruim, você brigou com seu marido, não sei o que aconteceu. Sim. Mas aí você vai entender. Cara, realmente isso vai ser a solução do meu problema ou eu consigo esperar? E o que a gente fala muito na parte de ciência é que não existe emoção boa ou ruim. Tudo é emoção. O que vai acontecer, você vai conseguir se autorregular ali. O que eu falo, né? Nesse meu processo de desenvolvimento, eu fiz muitas coisas importantes, né? Que me ajudou muito. Por isso que eu falo que toda transformação ela precisa ter uma busca de um conhecimento. Então, eu fiz coach, eu fiz, né, sessão de PNL, terapia, foi uma das coisas que eu sempre fiz. Uma coisa que eu fiz muito repetidamente se chama Encontro com Deus. Né? E esse encontro com Deus me ajudou muito a olhar para dentro da Andréia, as preferências, o porquê que eu gosto e tudo mais. E aí, dentro disso, por que hoje, quando você sente vontade de comer algo, antes de você ir lá e pegar, você não se pergunta, por que eu estou com vontade de comer isso? Por que eu não consigo dizer não para isso? Né? Porque sair desse modo de existência, né? E entrar no modo de protagonista, né? Entrar no modo de, cara, eu não estou no piloto automático, cara, eu estou vivendo, aqui um dia, é uma hora, e eu que determino o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, eu posso dizer não. E se você falar assim, eu estou comendo porque eu gosto, ok, mas no momento que você está podendo gostar disso? É isso aí. Isso é responsabilidade, né? Acho que a linha central de estudo dessa sua jornada, pelo que eu estou entendendo, é 2 palavras, intencionalidade e clareza do processo, né? É realmente ser honesto com você e falar, amigo, não é o momento, eu não posso estar me divertindo tanto assim com a comida, eu não posso... Às vezes a pessoa, não estou me permitindo, mas amigo, você já está há 25 anos se permitindo, cara. Mas permitir até quando, né? Exatamente, essa é a pergunta. E aí, pra gente já ir caminhando pro fim, pelo que você está me falando, então, seja da jornada de liderança, a jornada dos negócios, a jornada de saúde, pelo que você está me falando, não foi só um processo de emagrecimento, né? Não. No final, emagrecer mudou muito mais coisa do que só a sua saúde. Emagrecer só foi uma das linhas do final da planilha, né? Às vezes você bota várias fórmulas e no final dá um resultado. Então, o emagrecer, ele foi o final de uma linha, de uma das linhas, né? Então, André hoje é uma outra pessoa. Quem me conheceu há 25 anos atrás não me conhece mais. Não pela aparência física, que, claro, melhorou muito, obviamente, mas pela forma de pensar, pela forma de lidar com as emoções, de lidar com as pessoas, de conhecer. Eu era uma pessoa que... É muito louco, né? Quando as pessoas me conhecem e sabem que eu lidero muitas pessoas, né? E muitos projetos lá na empresa, eu entro, né? Faço reunião, né? Tenho, né, um papel ali fundamental de conciliador, né? Com as pessoas. E aí as pessoas olham, nossa, a André é tão querida com as pessoas, né? Ela sempre tem uma palavra, né, de sabedoria, de assertividade, de como conduzir. Mas talvez, assim, quem me conheceu há 25 anos atrás, eu era uma pessoa que odiava pessoas. Né? Porque, na verdade, eu não odiava pessoas, eu odiava a Andréia, né? Então, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Não tem como, né? Então, esse processo de transformação trouxe o amor, né, para a vida da Andréia e, consequentemente, eu consigo refletir em todas as outras áreas. Por isso que eu te falo que o emagrecimento é o final de uma das linhas. Né? Então, a empatia, a generosidade, né? A vontade de servir, a vontade de contribuir, a vontade de ser uma treinadora da Gabriela, da Giovana, a vontade de ter tido filho, porque tem mulheres, às vezes, que entram no dele, eu não quero ter filho, porque eu quero ser independente. Mentira, coisa nenhuma. Né? Tem alguma coisinha que tá fora do lugar, entende? Mas é o orgulho, né? Porque a gente entra no orgulho de achar que é a nossa verdade, é assim, e muitas das vezes não é. André, então não existe uma mulher que decide não ter filho? Claro, isso existe, não estou dizendo que é Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu, sinceramente, conhecendo a fonte, que é a nossa espiritualidade, eu não acredito que Deus fez um espírito manifestando na humanidade que não nasceu para ser mãe, para não ser mãe a mulher.
né? Tá dentro do cumprimento, inclusive, de propósito, né? De uma mulher é a maternidade. E aí você vai falar, aí entra num delay aí que é mais grave ainda, que vai dizer, mas tem mulher que não pode ter filho. Fica tranquila, lembra do quarto, do mofo na parede? É sobre isso, né? Então, tem mofo na parede. Pode ter certeza. Então, agora, Lucas, toda vez que a gente falar de qualquer assunto, pode verificar, tem mofo. Tem mofo na parede, tem entendeu? Algum pedaço que não está batendo sol. É isso aí, que não está batendo sol. Então, assim, dentro disso, para mim, eu acho que esse processo não foi só a Andréia estar com 81 quilos agora, né? Mas foi um processo da Andréia ser um novo ser humano. Né? Onde hoje eu estou perfeita, completa? Não, eu ainda continuo no processo. Sempre peço muito a Deus para me dar discernimento para, cara, quem que eu tenho que me tornar para poder atingir o propósito, né, humano, entregar na humanidade o propósito que ele me entregou. E olhar para o seu caderninho todo dia e ver o que você precisa colocar, né? Qual que é o outro ponto que você precisa liderar? Porque, por exemplo, quando você fala que 25 anos depois, 23 anos depois desse processo, você já está mandando mensagem para a gente, lá para a clínica, para falar, cara, e aí, eu passei mal, como que eu estou me sentindo? Isso, a Andréia escolhendo ali, falando para você mesma, cara, eu decido ter uma boa saúde, eu decido me cuidar, eu decido. E para quem está ouvindo a gente também, se você quiser decidir transformar a sua saúde, transformar seu corpo, a gente tem a Sua Melhor Versão, que é a nossa apoiadora aqui, nossa embaixadora aqui do podcast, que é realmente para te entregar acessibilidade às medicações, porque é um dado importante para você, até para compartilhar com o público, André, hoje 60% das mulheres no Brasil têm sobrepeso ou obesidade. E se a gente fosse pensar no tratamento de emagrecimento, o médico, o nutricionista e as medicações, essa mulher vai ter que investir 5, 6 mil reais mensais. E se a gente olhar para o nosso país, cara, é quase que desumano isso, porque quem é que tem esse valor para poder investir nesse tratamento? Então, a SMV é realmente uma plataforma que veio para democratizar esse acesso, né? Porque por metade desse valor... né? Exato. Então, eu recomendo vocês também darem uma olhada no site da SMV para poder realmente, cara, ver se faz sentido, se você conecta com a mensagem da empresa, porque fala muito do que a gente está conversando aqui. E, Lucas, quando eu cheguei até você, é muito interessante isso, né? A gente falando, porque a forma que vocês trabalham é uma forma muito diferente, personalizada, né? Existe um respeito, né, pelo paciente que vocês têm, que é de entender que você não está ali para ser um ditador do que pode e que não pode, mas sim de um processo de você gerar consciência ao ponto dessa pessoa escolher de fato o que deve ou não deve comer. Né? Então, isso para mim é o grande diferencial, porque eu não sou aquela pessoa do enrijecimento, né? Falar, cara, não pode isso, não tenta me botar na jaula. Não bote eu na jaula, né? Porque a gente sempre compartilha na clínica que a gente não está cuidando de doença, não estou cuidando do diabetes, da obesidade. A gente está cuidando de ser humano, da Andréia, da Juliana, da Raíssa. Porque é cultural. E a cultura, o que eu falo? Cultura é essência. Né? Então, até a nossa cultura alimentar, ela é a nossa essência. E se a nossa essência ela está desajustada, vocês lá conseguem trazer essa clareza, né? Esse conhecimento para a gente mudar a essência. Né? Regular, como você diz, apertar o botãozinho, virando o botãozinho. Que muitas das vezes não é nem radical, porque às vezes as pessoas, por que às vezes elas não conseguem avançar? Porque às vezes ela vai no nutricionista, o que acontece? O cara mete uma dietona lá, Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo, faz isso aí. Você não vai fazer. Você não entendeu nem o porquê que você vai fazer. Então, gente, o Lucas, ele tem um cuidado muito legal. Então, não só ele, mas a equipe dele, que fala, cara, o que você quer? O que você precisa? Como é que é a tua vida? Né? Você acorda que hora? Qual que é a tua rotina? Porque entenda, Lucas, que vai ter dieta, essas dietas aí de nutricionista padrão, de clínicas padrões, que é tipo igual para todo mundo. Mas a minha vida não é igual a sua, como não é igual do Manel, do José. Então, assim, precisa ter essa empatia, né, de fazer algo personalizado. Então, para mim, o grande diferencial do trabalho de vocês é vocês, além de ter essa personalização, é vocês terem a empatia de entender aonde a Andréia está, né, no momento de vida, né, nos desafios dela como mãe, né, você tem pacientes, por exemplo, que têm crianças pequenas, que é um outro desafio. Então, assim, isso para mim é surreal, faz muita diferença, cara. Obrigado pelo feedback aí. Parabéns. E pra gente ir para a última pergunta aqui, o papo tá bom? Deixar não ficar aqui 10 dias falando. Mas, cara, qual que é a mensagem, qual que é o conselho que a Andréia de hoje daria para a Andréia de 20 anos? Você encontrasse ela no shopping caminhando, e ali com depressão, ansiedade, querendo mudar a vida, querendo ter. O que você falaria para essa Andréia de 20 anos atrás? Cara, eu acredito que não tem uma vida perfeita, mas tem uma vida plena, né? E essa plenitude, ela começa dentro da sua própria autoliderança. Eu costumo dizer assim, Lucas, que quem não lidera, pessoas não lidera mais nada. E a primeira pessoa que você deve liderar é você próprio. Então, busque ser, né, ter esse domínio próprio, busque ter essa liderança de si, do que você quer,
para que, consequentemente, você busque, né, que você atinja, na verdade, resultados extraordinários, né? Não tem milagre, não tem a bala de prata, não tem caixa preta, tem uma jornada de você construir, mas com essa mentalidade, com esse desejo, né, com essa intenção. Então, para onde eu estou indo? Construir essa autoliderança, qualquer área que seja da vida. Eu falei que era a última pergunta, mas vou ter que fazer mais umazinha, se você me permite, que é uma coisa que você me ensinou, assim como nossa mentora, como alguém que cuida também da nossa empresa, que é qual que é a diferença entre entendimento e conhecimento, porque muitas vezes essa mulher que está ouvindo a gente, ela já tem um conhecimento, ela já tentou fazer dieta muitas vezes, ela já fez uma bariátrica e reganhou peso, ela já tomou alguma medicação e engordou de novo, então ela tem a sensação de que comigo não funciona, eu já sei tudo o que tem que ser feito, mas não sei por que comigo não dá certo. O entendimento, ele só vem através de uma aplicabilidade, né? Então, assim, se você pode ler 20 mil livros, mas você não aplicou nenhum, você não entendeu. Né? Porque o repertório que você tem hoje interno é do que você de fato vive. É de fato o que você consome internamente. Por isso que eu falo que tudo começa na mente. Então, por exemplo, eu só vou discernir algo se eu entender. E para eu entender, eu preciso aplicar. Então, nossa, André, mas é difícil. Sim, é mesmo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. A gente não estaria nem falando desse assunto aqui agora. A gente não teria ninguém com obesidade, a gente não teria ninguém, né, vivendo os problemas que tem vivido nas empresas, em todas as áreas da vida. Então, assim, a aplicabilidade é o grande segredo do entendimento. A aplicabilidade só vai acontecer quando você aceitar mentalmente. Então, por exemplo, eu só vou fazer o que um dia minha mente acessou. Então, se a sua mente não acessa, você botar uma roupa de academia, acordar às 5 e pouca da manhã e ir para a academia às 6 horas, você não vai aplicar. Então, você conhece a tese que tem que ir para a academia, porque precisa fazer a musculação, mas a prática você não coloca, você não faz. Então, amigo, faça. Não conte com a motivação. Não, você motivar não vai ser. Não vai ser, porque você já é um adulto. Talvez você vai ter um dia, não vai ter outro. Então, vá pelo quê? Pela sua liderança e, consequentemente, depois pela sua gestão. E eu acredito que quando você fala de liderança também, só para trazer um último ponto que eu vejo, ficou muito claro, né, na sua fala ao longo do programa, que é o conceito que na neurociência, na psicologia, a gente chama de compaixão, mas se fosse na Bíblia, a gente chamaria de misericórdia, né? Porque quando você fala sobre não trazer culpa, não trazer um peso para as decisões ruins, é porque às vezes a líder que você construiu na sua cabeça é muito carrasca, né? É uma líder que quer te bater quase. E você deveria construir uma nova persona na sua cabeça que cuida de você, não é que passa a mão e conta uma historinha fofa, mas é que realmente dá nome aos fatos. Cara, hoje você teve um dia cansativo. Tá tudo bem você querer comer algo diferente. É isso, então. É isso. Eu fiz um desafio agora que eu vou malhar do dia 1º até o dia 14 de julho, porque eu vou viajar, vou ficar alguns dias fora, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um compromisso. Então hoje, por exemplo, eu não fui para academia agora de manhã, mas o que eu vou fazer? Hoje, até meia-noite, eu vou para academia. E não vai ser negociado. Se eu vou fazer 30, 40 minutos que seja, mas eu vou fazer, porque o compromisso o André fez. É a minha liderança. Não é ninguém que mandou fazer, não. Ninguém manda em mim, teoricamente. Porque eu penso que, no final, você tem que entender que a vida é sua, a responsabilidade dessa vida é tua. E eu falo isso, não terceirize a responsabilidade. E é mentira falar que você não tem tempo. É mentira, Lucas. Andréia, mas é grave você falar isso. Eu falo. Porque se você tem a liderança da sua vida, né, você sabe onde você quer chegar, você vai fazer uma lista de prioridades. E dentro dessa prioridade, você vai encaixar a primeira pessoa, que é quem? Você. Então, amigo, você não pode negociar isso. Não pode negligenciar isso. Porque, no final, amigo, a vida é sua. A conta é sua. Né? E a prosperidade também é sua. Por mais que muitas pessoas, né, recebam ao teu redor, a gente que é mãe, a gente impacta a vida dos nossos filhos, do nosso marido, mas entenda que é sobre você. No final, amigo, vai ser sua conta. Vai ser sua jornada. Que os nossos pacientes que no final a gente vai sentar à mesa e jantar um banquete de consequências. É isso, no final do dia... É isso. Plantou, colheu. Não plantou, não adianta você botar culpa. E aproveitando a analogia para fazer o jabá aqui no podcast, esse negócio de plantou, colheu, a gente estava brincando, né? Porque na SMV, na sua melhor versão, a jornada tem 6 meses, né? Então tem um primeiro momento que a gente prepara o metabolismo da pessoa, um segundo momento é uma fase de ataque, onde essa mulher vai emagrecer de maneira mais rápida, a fase de manutenção e depois o desmame da medicação. O que a gente sempre fala é, por que não começa logo com a medicação do dia 0? Porque é como se você tentasse jogar uma semente boa num terreno infértil. Não vai crescer. Não, e na jornada de emagrecimento, quantas vezes na época do meu emagrecimento, quantas vezes existia aqueles remédios lá, subitramina, onde a pessoa tomava, ela emagrecia. Um mês depois que ela parava de tomar, ela inchava 3 vezes, mas eu falava, cara, isso aqui não vai dar em nada. Então, se você não faz um processo, né, uma jornada mesmo construída de começo, meio e fim,
não vai dar resultado, né, cara? Essa é a realidade. André, muito obrigado pelo papo. Obrigado a você. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. E em breve eu vou chamar você de novo para falar sobre maternidade, espiritualidade, porque eu vou falar para você. E depois, você quer deixar seu Instagram? Qual é o seu Instagram? Sim, @Andreia Costa FC Oficial. Me sigam lá no Instagram, eu falo muitas coisas importantes. Eu decidi, né, me posicionar cada vez mais na internet para ajudar as pessoas, né? Eu tenho esse desejo no coração, né, de continuar contribuindo. Hoje a gente tem um grupo de empresários de mais de 400 pessoas, onde ajudo muito, não só nas empresas, mas na performance dessas pessoas, dos times dessas pessoas. Hoje eu sou apaixonada, né, de falar de desenvolvimento, falar de espiritualidade. Eu não consigo, né, falar de qualquer assunto que eu não fale de Deus, né? Falo, gente, se alguém tiver problema com isso, nem me chama, porque eu vou falar de Deus, eu vou falar da origem, eu vou falar da nossa identidade, eu vou falar o que Jesus fez na minha vida, porque apesar de ter toda essa trilha aqui que a gente está falando de comportamento, de escolha, de decisão, de clareza, mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, amigo, eu não teria alcançado nada, né? Porque eu penso que essa luz, lembra do quarto, da porta, da janela, essa luz vem do Espírito Santo de Deus, né? Então, é isso que eu faço todos os dias. Obrigado pelo convite, né? E que eu possa continuar contribuindo aí com as pessoas, com a minha história, né? E para quem quiser saber um pouco mais da jornada empresarial em si da André, pode pesquisar no Instagram, no Google, Grupo 220. Grupo 220, oficial, né? Hoje nós temos dezenas de empresas de vários segmentos, onde a gente tem uma metodologia que a gente faz com que essa empresa, né, tenha cada vez mais resultado, crescimento, desenvolvimento de times, né? A gente tem vivido um tempo, né, onde as pessoas é a maior prioridade de qualquer negócio e a gente é especialista nisso. Temos muitas entregas ali importantíssimas, né, para a jornada dos times, da performance, porque, cara, ninguém faz nada grande sozinho, né? Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto, amigo.